Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas. Hoje a gente vai continuar com a série de vídeos sobre a obra do filósofo coreano Byung-Chul Han, que tematiza em seus textos problemas, agonias, dores, cansaços próprios do mundo contemporâneo. Leia-se hoje, o momento presente que nós estamos vivendo, certo? Minha gata, novamente, sempre quando eu vou gravar um vídeo, a minha gata começa a morder o meu pé. Às vezes eu começo a dar uma chacoalhadinha assim no vídeo, mas é porque minha gata tá mordendo meu pé aqui com o dentinho dela muito afiado. Mas vamos lá. Sem mais delongas, então, pessoal, o texto que a gente vai trabalhar hoje, ele se chama Favor Fechar os Olhos, em Busca de um Outro Tempo. Esse é, talvez, um dos livros mais curtinhos do Byung-Chul Han. Aliás, a editora teve que forçar a barra até para transformar esse texto num livro, sabe? Porque o livro, além de ser bem pequenininho, conta com letras grandes, margem curta, mas de todo modo, apesar de curto, ele é muito legal de ler, um dos mais bonitos, eu diria, poéticos até. E é um ensaio, né? Um ensaio sobre o tempo, sobre o tempo que já foi vivido, o tempo que nós vivemos e a busca por um outro tempo, uma outra percepção do tempo. Pois bem, esse ensaio ele trabalha, como aliás muitos textos do Byung-Chul Han, ele trabalha para efeito de comparação, para estabelecer uma diferença, ele trabalha com uma dicotomia que se estabelece entre um tempo que já foi vivido anteriormente e que ele chama de tempo da conclusão, e conclusão como silogismo, tranquilos, porque a gente vai ver o que é esse negócio de conclusão como silogismo, e um tempo atual, que é o tempo da adição ou mesmo o tempo da avalanche, as formas pelas quais o Byung-Chul Han percebe as formas contemporâneas que temos para lidar com o tempo, certo? Então vamos trabalhar inicialmente com isso que o Byung-Chul Han trabalha, inclusive de forma muito elogiosa, como sendo o tempo da conclusão. Vejamos. Conclusão como silogismo. É assim que ele se refere no seu livro. Para quem leu e não entendeu muito, ou para quem ainda pretende ler, eu quero explicar então o que é esse negócio de conclusão como silogismo. Veja, silogismo é uma corrente filosófica, né? Lógico-filosófica, abordada inicialmente ali pelo Aristóteles e posteriormente retomada por outros filósofos, dentre os quais Hegel, que o Byung-Chul Han menciona também no livro. E o silogismo, nós podemos exemplificá-lo como uma relação lógica que se estabelece entre duas proposições, formando uma terceira proposição que logicamente engloba as duas anteriores e promove um encerramento, uma conclusão, um entrelaçamento entre as duas proposições anteriores, certo? Vou dar um exemplo aqui muito claro. Se nós dissermos, por exemplo, que todo ser humano é feliz, e em seguida dissermos que Sérgio é um ser humano, então logo Sérgio é feliz. Vejam que a sentença final, ela conclui, ela encerra em uma só as duas outras, posto que se dissermos que todo ser humano é feliz e que Sérgio é um ser humano, logo Sérgio, por ser um ser humano, é feliz. Então a ideia da conclusão como silogismo
é a ideia de que de um entrelaçamento entre as proposições que gera uma espécie de fim muito bem acabado, muito bem estruturado logicamente. E o Byung-Chul Han, ele quer pensar o tempo como conclusão justamente nesse sentido de sentenças, de proposições que se amarram para formar um sentido muito bem acabado. Vejamos o que ele diz. Tem-se uma conclusão quando o início e o fim do processo formam um conjunto dotado de sentido, uma unidade dotada de sentido, quando eles se prendem um no outro. Essa é a conclusão na base dessa ideia do silogismo, quando o início de um processo e o fim desse mesmo processo se entrelaçam e eles chegam a termo, certo? Daí a ideia, se todo ser humano é feliz, Sérgio é um ser humano, logo o Sérgio é feliz. Vejam que o início e o fim do processo se amarram. O tempo da conclusão é um tempo que se encerra a partir de uma lógica narrativa, dotada de sentido, de início, meio e fim. Não é à toa que o Byung-Chul Han vai dizer que as formas desse tempo, as formas de apreciação do tempo da conclusão, elas se manifestam como? Através de narrativas, por exemplo, quando contamos histórias, e essas histórias, elas possuem um enredo muito bem acabado, com início, meio e fim. E essas histórias, elas servem muitas vezes para conduzirmos a nossa vida, para exemplificarmos questões da nossa vida através de um emaranhado de narrativas mesmo, que vão se tecendo e que vão gerando um sentido próprio a elas. Para quem já estudou a teoria da literatura, a gente sabe que existem narrativas muito bem acabadas ali, com uma verossimilhança, com questões próprias de tempo e de espaço, e que fazem com que tais narrativas se amarrem, os termos propostos nas narrativas se amarrem uns nos outros, a ponto de podermos identificar um início, um meio e o fim. A esse respeito, eu indicaria até aqui como uma complementação à leitura desse ensaio, quando ele fala de narrativas, o texto O Narrador, do Walter Benjamin. O nome completo é O Narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Lyeskov, que era um escritor russo justamente famoso pela sua criação de narrativas populares a partir de temas folclóricos próprios ali da Rússia. Ele criava narrativas com esse início, meio e fim, e que tinham uma certa exemplaridade nessas narrativas. De alguma forma, eram narrativas que ensinavam a viver, certo? A partir de casos exemplares, certo? Outras formas de vivenciar esse tempo da conclusão, diz o Byung-Chul Han, é através de rituais e de cerimônias, sejam eles laicos ou religiosos, mas o ritual, se pensarmos aqui do ponto de vista religioso, ele é uma forma de uma prática que tem início, meio e fim, certo? Muitas vezes um ritual de uma, por exemplo, uma liturgia religiosa, em que as pessoas vão ser iniciadas, por exemplo, em uma determinada religião. Você tem toda aquela liturgia para fazer com que a pessoa, de alguma forma, entre ali naquele ambiente. Você tem, por exemplo, os rituais próprios de cultos religiosos, em que tem aquele momento que você agradece, aquele momento que você canta, aquele momento que você reza, e ele sempre tem um início,
um meio e o fim. E tantos outros cerimoniais, basta pensarmos, sei lá, numa festa de casamento, por exemplo. Ela também tem o início, meio e fim, os noivos entram, eles vão ali ao encontro do padre ou quem quer que seja. Enfim, rituais e cerimônias possuem essa característica. Elas se encerram e o início desse ritual se entrelaça ao fim, formando essa conclusão bem acabada. Assim é também, segundo Byung-Chul Han, o instante da contemplação, quando contemplamos uma obra de arte, enfim, audiovisual, ou um livro, ou mesmo elementos da natureza, quando nós paramos para contemplar efetivamente e marcar essa contemplação por aquilo que nós estamos vivenciando no presente, fazer uma forma de olhar em que somente o presente está ali envolvido, certo? E você é capaz, então, de fazer desse instante de contemplação uma forma de conclusão, uma forma de encerrar uma experiência, dotando-a de sentido, certo? Espero que esteja ficando claro. Eu acho que quando eu começar a comparar com outra forma de percepção do tempo, talvez essas questões das narrativas, dos rituais e desse instante presente de contemplação fiquem mais claros. Mas, por hora, se eu adianto para vocês, a percepção que nós temos de narrativas, de rituais e cerimônias, e mesmo esse instante de contemplação, estão rarefeitos atualmente, certo? Basta pensar que as narrativas com as quais nós lidamos atualmente, elas não têm mais início, meio e fim. Vejamos, as pessoas antes elas tinham uma narrativa muito própria, quando anteriormente ao próprio nascimento do audiovisual, a forma de narrativa por excelência eram os romances, as narrativas literárias, as histórias, enfim, ou histórias populares transmitidas oralmente ou através de músicas, né? Bom, o audiovisual ele fez com que muitas narrativas se proliferassem numa indústria de massas. Isso não é novidade para ninguém. O que a priori não é ruim. Mas como ele tem essa verve de massas, o fato é que nós passamos, sobretudo ali de um primeiro momento do cinema, por exemplo, de um cinema ainda muito autoral, para um cinema mais massificado, de Hollywood. E hoje em dia, o que nós consumimos em audiovisual, ou são séries, esses seriados de TV, em que pese haja algumas séries muito boas, muitas delas, elas não querem se encerrar, elas não querem ter uma conclusão, um início, meio e fim. Elas querem somente prender o espectador para que ele fique vendo um episódio atrás do outro, com uma certa ânsia, curiosidade do que vai acontecer, e no final nem acontece nada, sabe? É simplesmente para prender o espectador ali numa adição de conteúdos audiovisuais, mas que não tem um termo e que não tem uma lógica estrutural narrativa de silogismo, ou seja, de algo que a partir daquilo que está no começo se encerra, né? Outra questão é que o audiovisual, isso eu estou falando das séries, mas atualmente o que nós consumimos ainda mais como audiovisual são conteúdos, por exemplo, do TikTok. Aí sim, aí não se encerra mesmo, é um aplicativo feito para que aquela experiência não chegue numa conclusão, não seja dotado de um sentido. Por quê? Porque não tem mesmo sentido. A intenção é que você fique ali horas e horas vendo vídeos curtos, engraçados, de pessoas dançando, coisa e tal. A mesma coisa o Instagram. Ou seja, não se conclui a experiência. E ao não se concluir a experiência, você não tem esse instante de contemplação, você não tem um momento com o tempo. Você não percebe o tempo como algo que começou, teve um desenrolar e terminou.
Você percebe o tempo como uma avalanche de coisas que vão surgindo na sua frente, de informações, de impulsos, né, telecomunicacionais, que não param nunca, certo? E diz também o Byung-Chul Han que uma outra forma de apreciação desse tempo da conclusão diz respeito ao tempo do outro. E aqui eu fiz uma parte específica, porque é muito importante, né? Guarda uma certa relevância nesse ensaio do Byung-Chul Han. O tempo do outro é o tempo que você dedica ao outro. É um tempo de dádiva, que você sai de si, se entrega a um outro. Diz o Byung-Chul Han que aquele que ama morre de fato no outro. Mas se segue a essa morte um retorno para si. O retorno para si não é nenhuma apropriação do ponto de vista pejorativo do outro, mas sim a dádiva do outro, que pressupõe a renúncia, a entrega de si. Um tempo bem vivido é um tempo também de entrega ao outro. E se dedicar ao outro é o que mais se coloca como entrave para nós atualmente, porque nós somos seres, e aqui peço a gentileza, quem puder assistir os demais vídeos que eu estou fazendo sobre a obra do Byung-Chul Han, vocês verão, nós somos seres o quê? Ensimesmados, voltados para nós mesmos, para o nosso próprio desempenho, para a realização de si. Não temos um tempo para a dádiva do outro, se dedicar ao outro, se entregar ao outro. Não à toa que nossas relações elas são cada vez mais líquidas, temos cada vez menos paciência com o conflito em relação ao outro, porque o outro é também dor e nós queremos estar numa sensação total sempre de anestesia, evitar-se o conflito, né? Vejam a esse respeito, novamente, peço que vejam sobretudo o vídeo que eu fiz a respeito da obra do Byung-Chul Han, A Sociedade Paliativa. Pois bem, esse tempo da conclusão, então, a conclusão como esse silogismo, como uma narrativa que está enrolada sobre si mesma, que pressupõe que as suas proposições iniciais estejam relacionadas também às suas proposições finais, e que esse tempo se encerre, ou seja, se conclua, feche, esse não é o tempo que nós vivemos atualmente. O Byung-Chul Han dirá que o tempo que nós vivemos atualmente é o tempo da adição. Ele dirá o seguinte: hoje em dia, as coisas ligadas ao tempo envelhecem muito mais rápido do que antes. Elas decaem rapidamente naquilo que é passado e fogem à atenção. É evidente, né? O presente se reduz à ponta da atualidade. Nós não temos mais um contato muito forte com o presente, porque o presente ele se dissolve muito rápido, ele vira passado muito rapidamente. Tamanha quantidade de informação com a qual nós temos que lidar diariamente, nós não percebemos os acontecimentos como algo próprio de um presente a ser analisado com cautela, né? Assim, continua Byung-Chul Han, o mundo perde algo de sua duração. A causa do encolhimento do presente não é, como se assume equivocadamente, a aceleração. Antes, o tempo, como uma avalanche, lança-se adiante, porque ele não tem mais uma parada. Lembrem-se do que eu disse do TikTok, ou das séries televisivas, enfim, de serviços de streaming que nós temos, elas não têm uma parada. Não tem uma parada. O nosso trabalho, ele não tem mais uma parada. O tempo do descanso, que é também um tempo de contemplar, nós já não o detemos com a mesma firmeza que o tínhamos outrora.
porque o trabalho como uma realização de si, uma realização pessoal do sujeito do desempenho, pressupõe com que você esteja permanentemente trabalhando, que você esteja trabalhando mesmo ali quando você está num grupo de WhatsApp, está chegando trabalho para você e você deve estar sempre dedicado a essa formação profissional que tem que ser também uma formação de si. Então você faz cursos do trabalho, coisas relacionadas ao trabalho, você nunca para de trabalhar, nunca para de estar pensando em ser uma pessoa com um melhor desempenho profissional, né? Você não para, não para. E algumas características, algumas formas, então, desse tempo da adição ou tempo da avalanche é a própria informação, né? A informação que se coloca no lugar da narrativa. No lugar da narrativa que cria um sentido com início, meio e fim, a informação por ela mesma, ela não tem esse início, meio e fim. Ela apenas aparece instantaneamente e no mesmo momento que ela aparece, ela já desaparece para surgir outra informação. Aquela que apareceu há pouco já virou coisa do passado, certo? De modo que o presente ele fica cada vez mais diminuído, né? Nós não somos capazes, evidentemente, de nos deter com essas informações que nós temos, né? De contemplar as informações minimamente no lugar da narrativa, em que há esse tempo, há essa noção de busca de um sentido, e não da mera exposição sem sentido a um conteúdo. A comunicação digital também é uma forma desse tempo da adição. Nós nos comunicamos a todo momento com cada vez mais pessoas. Muitas vezes estamos falando ali no WhatsApp com 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, flertando com mais outras 5 pessoas no Tinder, trocando mensagens também no Telegram ou no Twitter, nos comunicando com muitas pessoas, mas essa comunicação digital, ela não confere nenhum tempo para que esse diálogo chegue também a uma conclusão, chegue a um sentido, que você consiga olhar para esses diálogos com o outro e falou, esse diálogo foi enriquecido de alguma forma, teve termo, teve um início, um meio e um fim. Não, muitas vezes as conversas começam e nem terminam em lugar nenhum, não é verdade? O tempo do desempenho é uma forma desse tempo da adição, que eu acabei de dizer. Você tem que usar cada minuto do seu tempo, o quê? Para o seu desempenho pessoal barra profissional. Porque a nossa profissão não pode ser simplesmente uma forma de você ganhar dinheiro e depois parar de trabalhar. Não. Você tem que ser um sujeito do desempenho, se dedicar integralmente à sua profissão, também como uma realização pessoal. E isso faz com que você confira basicamente todas as horas do seu dia, seja seu tempo de trabalho ou seu tempo livre, para esse desempenho, para essa realização profissional. O que faz com que surja, então, um tempo que não é do outro, um tempo que não é do outro, mas seja um tempo do eu. Todas as pessoas com que você conversa, todo o tempo que você gasta, no final das contas, você está pensando em algo que surta algum efeito na sua vida pessoal, no seu desempenho pessoal. Lidar com o outro, com a dor do outro, com a dor que é o outro, posto que o outro é conflito, isso perde-se em tempo, perde-se eficiência. Mais vale você se dedicar a si mesmo, não é? Essas são as formas, então, desse tempo da adição. E por que é um tempo da adição em contraposição a um tempo da conclusão? Porque é isso, a conclusão, ela pressupõe um termo, um final, certo? E depois virá outro início, novas conclusões, mas um final dotado de sentido. A adição não, é sempre uma coisa nova, é sempre uma conversa nova que nunca vai chegar ao fim,
Vão ser sempre conversas intermediárias, né? Você nunca vai chegar a um encerramento daquela experiência. Você sempre vai ter que ir ali, ó, tum, 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 adicionando coisas, adicionando episódios na série que você tem que ver, ou nos vídeos do TikTok, enfim. É uma adição ad infinitum de conteúdos, né? Impossível haver qualquer tipo de contemplação. E qual é a busca, então, do livro? Posto que ele se chama aqui, ó, nossa, dá para ver nada. Em busca de um outro tempo. Qual é essa busca de um outro tempo? Na verdade, o que o Byung-Chul Han vai dizer que a busca de um outro tempo, ela vai se dar sobretudo nessa busca do tempo do outro. Pararmos de nos dedicar tão somente a nós mesmos, ao que queremos construir sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio desempenho, e talvez se dedicar à dádiva, a nos doar, a nos dar ao outro. Vejam o que ele diz a esse respeito. O tempo que se deixa acelerar é o tempo do eu. Ele é o tempo que eu tomo para mim. Ele conduz à falta de tempo. Há, porém, também um outro tempo, a saber, o tempo do outro, um tempo que eu dou ao outro. O tempo do outro, como dádiva, não se deixa acelerar. Ele também se furta ao trabalho e ao desempenho, que sempre exige o meu tempo. O trabalho e o desempenho exigem justamente o meu tempo. Como eu vou usar o meu tempo para o meu trabalho e o meu desempenho? A política temporal do neoliberalismo desfaz o tempo do outro, pois ele não é eficiente. Em oposição ao tempo do eu, que isola e singulariza, o tempo do outro promove a comunidade. Apenas o tempo do outro liberta o eu narcisista da depressão e da exaustão. Vejam que importante, né? Essa relação do tempo do outro, um tempo consagrado ao outro, um tempo que não vai ter relação pura e simples com o seu desempenho do trabalho, o nosso desempenho, estou falando de nós sempre, né? Contemporâneos, né? Nós contemporâneos, por um tempo capaz de gerar o quê? O comum, aquilo que é comum, se dedicar àquilo que é comum. E para isso é preciso se voltar a essa dádiva, entregar o seu tempo ao outro, certo? Isso fere, então, liberta o ser narcisista, inclusive dessas patologias contemporâneas, como a depressão, exaustão, a síndrome de burnout, essas coisas que, segundo Byung-Chul Han, são infartos de si mesmo, né? São enfados e infartos de si mesmo. A pessoa tão ensimesmada, voltada tão para si, para a sua realização pessoal, que é incapaz de enxergar o outro, mas ao mesmo tempo ela tem um infarto de si mesmo. Ela se cansa de si mesmo. Ela se cansa nessa sua busca desenfreada por realização pessoal. Portanto, a busca de um outro tempo passa necessariamente pela dedicação ao tempo do outro, ao tempo do comum, capaz de gerar uma comunidade. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dediquem a este outro que vos fala um like aqui, de repente se inscrevam no canal e principalmente comentem, porque o que eu mais gosto é quando vocês comentam aqui, eu sempre respondo comentário por comentário. Agradeço mais uma vez e nos vemos num próximo vídeo aqui no canal Delongas.